É possível emagrecer sem fazer exercício aeróbio? É sobre isso que a gente vai conversar hoje. Vamos conversar um pouquinho então sobre essa possibilidade de emagrecer sem fazer exercícios aeróbios. E por que é que eu decidi trazer esse tema para vocês? Eu decidi trazer esse tema para vocês porque eu sei, né? Quem é que nunca ouviu alguém dizer assim: você quer emagrecer? Então foca no aeróbio. Você resolveu, sei lá, perder, você quer secar? Então foca no aeróbio. Você quer, sei lá, tudo que as pessoas dizem, elas falam, então foca no aeróbio. E aí eu vim aqui para conversar com vocês justamente sobre isso. Será que a gente precisa mesmo focar no aeróbio? Será que somente realizando exercícios aeróbios eu consigo emagrecer? Ou então, será que existe alguma outra forma de emagrecer sem fazer exercícios aeróbios? Então é um pouquinho sobre isso que a gente vai conversar hoje, tá bom? Então seja muito bem-vinda à nossa live. Se você acha que tem alguma amiga que tem interesse nesse assunto, então já clica ali no nosso aviãozinho e já manda essa live para essas pessoas, tá bom? Então vamos começar. Como eu disse, um dos mitos, né, que é muito propagado por aí é justamente isso de que para emagrecer a gente precisa focar no exercício aeróbio. Oi, Marlise, tudo bem? Que bom vê-la por aqui. Hoje a gente vai falar sobre exercício aeróbio. Sempre bom falar um pouquinho, né, sobre exercícios. Vamos lá. E algumas pessoas, só que o que acontece é o seguinte, algumas pessoas detestam fazer exercício aeróbio, principalmente se for exercício aeróbio de longa duração, né? Como, por exemplo, uma corrida, uma caminhada, né? Até porque quando a gente pensa em exercício aeróbio, muitas pessoas nem sabem que existem exercícios aeróbios que não são de longa duração. Você sabia? Vocês sabiam disso? Que você pode fazer um exercício aeróbio, por exemplo, de curta duração, um exercício de alta intensidade, de curta duração, e mesmo assim trabalhar aeróbio? Você sabia disso? Sua função cardiorrespiratória? Então, as pessoas não sabem. Então, as pessoas acham que para que eu consiga treinar o meu cardio, para que eu consiga melhorar meu condicionamento cardiovascular, eu preciso fazer exercícios aeróbios de longa duração, como caminhada, corrida, dançar. E na realidade, né, isso não é necessariamente verdade. Eu vou explicar para vocês por que isso não é verdade. Tá bom? E o que acontece é que algumas pessoas detestam fazer exercícios aeróbios. E daí elas já falam assim, já que para emagrecer eu preciso fazer exercício aeróbio, eu odeio, nem vou fazer. Desisto de emagrecer, não quer emagrecer mais, porque né, onde já se viu, não quer fazer mesmo exercício aeróbio. E aí, essas pessoas se sentem um pouco perdidas, né? Porque às vezes até vem aqui, né, no Instagram, você não precisa fazer exercício aeróbico, você pode fazer um outro tipo de exercício. E ela fala, mas qual exercício então que eu tenho que fazer? Então, isso tudo eu vou explicar um pouquinho pra vocês hoje, tá bom? Eu tenho uma aluna que ela dizia o seguinte, que ela não é mais minha aluna hoje, né, mas ela sempre dizia, quando eu quero emagrecer, a única coisa que funciona pra mim é se eu começar a correr, porque daí eu começo a correr, lá na minha cidade tem um parque, né, que chama Parque do Ingá, e tem o Horto Florestal também, e daí elas falavam assim, ela falava, né, não, eu vou começar a correr lá no parque, porque daí quando eu começo a correr, eu consigo emagrecer, é só assim que eu consigo emagrecer. E aí, o que eu vou dizer em relação a isso? Primeiro, talvez essa pessoa, né, essa minha aluna, estivesse confundindo emagrecimento com perda de peso. Quem está aqui com a gente há mais tempo já sabe que existe uma diferença nisso. Quando a gente fala em emagrecimento, a gente está falando no quê? Em perda de gordura. Quando a gente está falando em perder peso, a gente está falando simplesmente em reduzir o peso na balança. Não importando se é gordura, se é músculo, se é água, não importa. A pessoa só quer reduzir o peso na balança. Então, o primeiro equívoco, quando as pessoas pensam, né, em exercício aeróbio para emagrecer, é justamente nisso. Por quê? Porque quando a gente faz exercício aeróbio, principalmente se a gente não estiver fazendo exercício de força, a gente consegue sim emagrecer no sentido de perder
perder peso, mas não necessariamente você está emagrecendo. E aí, às vezes, isso pode trazer até prejuízos à sua saúde, porque talvez você comece a perder massa muscular, o que não é interessante, certo? Então, é aí que começa essa questão dessa diferença de emagrecimento e perda de peso, beleza? E o que acontece? Por que, né, que o exercício aeróbio ele foi por tanto tempo tão defendido para quem quer, para quem busca emagrecimento? É porque o exercício aeróbio ele ajuda a aumentar, a melhorar o nosso VO2 máximo. E o que é o nosso VO2 máximo? O nosso VO2 máximo é a capacidade que o nosso corpo tem de captar, né, oxigênio e metabolizar esse oxigênio. E os estudos sempre mostram o quê? Que o VO2 máximo está associado ao emagrecimento. Ou seja, quanto maior o meu VO2 máximo, logo maior vai ser maior vai ser a minha facilidade de emagrecer. Então, é isso que os estudos mostram. E o que as pessoas achavam anteriormente? Que a única forma de melhorar o VO2 máximo era fazendo exercícios aeróbios. As pessoas acreditavam muito nisso. Por isso, né, esse é um dos motivos pelos quais as pessoas diziam: você precisa fazer exercício aeróbio, porque é só assim que você vai melhorar sua aptidão cardiorrespiratória e é só assim que você vai conseguir emagrecer. No entanto, hoje em dia, já há estudos que comprovam que você consegue melhorar o seu VO2 máximo mesmo fazendo exercícios de musculação. Ou seja, com exercícios de musculação você consegue também melhorar o seu VO2 máximo. Você vai ficar como uma pessoa como um corredor, como uma pessoa que faz bastante exercício aeróbio de longa duração? Não vai. Mas você vai conseguir melhorar o seu VO2 máximo, certo? Então aí nesse quesito cai por terra isso de que somente com exercícios aeróbios a gente vai conseguir melhorar o nosso VO2 máximo para que a gente consiga emagrecer. Isso não é verdade, tá bom? Então essa é um dos primeiros motivos pelos quais as pessoas diziam que para emagrecer precisava fazer mais exercícios aeróbios, tá bom? Um outro motivo pelo qual... me contem, meninas, aqui se vocês já ouviram falar sobre algum desses motivos, tá bom? Um outro motivo era que no exercício aeróbio a gente consegue gastar mais calorias na sessão de treino. E por que, né, que isso tá... Por que as pessoas dizem isso, né? Ah, mas não coloca aquele reloginho, né? Coloca aquele reloginho da Apple ou qualquer reloginho aí que conta caloria, daí diz: ai, olha só, no exercício aeróbio eu consegui gastar 600 calorias, 700 calorias, enquanto na musculação eu gastei somente 300 calorias, né? Aí as pessoas saem dizendo isso e estão falando: então vale a pena eu fazer mais exercícios aeróbios do que de força, do que musculação, porque eu consigo gastar muito mais calorias. Só que o que acontece é o seguinte, gente, as pessoas acham que que o mais importante é somente gastar calorias. Quando a gente pensa em emagrecimento, seria hipocrisia minha dizer que calorias não são importantes. É óbvio que gastar calorias, sim, é importantíssimo no processo de emagrecimento. Acontece que quando a gente pensa somente em gastar calorias, a gente está pensando de uma forma muito rasa, principalmente se a gente fala em gastar calorias durante a sessão de treino. Por que isso é muito raso? Porque, olha só, mais importante do que a quantidade de calorias que eu gasto na sessão de treino são as adaptações que o treino vai trazer para o meu organismo, para o meu corpo, para que ele se torne mais eficiente e gaste mais calorias ao longo do dia, ao longo da vida, né? Então, por exemplo, quando eu faço exercícios aeróbios, eu vou lá e gasto 600, 500, 600 calorias no treino. Beleza, gastei essa quantidade de calorias. Mas depois do treino, na hora que acabou o seu treino, principalmente se não foi um treino de alta intensidade, você não vai continuar gastando calorias.
Agora, se você fizer exercícios de musculação, depois do treino, o seu corpo precisa recuperar essa musculatura, né? Para que essa musculatura fique maior e mais forte. Então, esse processo de recuperação muscular exige um gasto de calorias, exige que o seu corpo trabalhe um pouco mais para que ele consiga fazer essa recuperação muscular. Então, na musculação, você não vai gastar só aquelas calorias que você gastou na sessão de treino. Você também vai gastar calorias pós-treino, ou seja, depois que acaba o treino, o seu corpo ele vai continuar gastando calorias. Tá bom? Então esse de gastar mais calorias na sessão de treino é uma outra questão que as pessoas dizem em relação ao emagrecimento, tá bom? E também uma outra questão que as pessoas diziam em relação ao emagrecimento é justamente em relação à quantidade de mitocôndrias, né? Ao emagrecimento não, desculpa, ao porquê fazer aeróbio. As pessoas diziam o seguinte, olha, a gente precisa fazer exercícios aeróbios porque a gente precisa aumentar a quantidade de mitocôndrias. Para quem não se lembra, mitocôndria é uma organela que a gente tem no nosso corpo, e quanto mais organelas a gente tiver e quanto maior for essas organelas, mais eu consigo metabolizar, né? Metabolizar não, é oxidar gordura. E o que é essa organela? Imagina que a organela é uma bolinha, pensa numa bolinha, não é uma bolinha na realidade, ela é meio compridinha assim, ó, e dentro dela é como se fosse um forninho. Então, a gordura, primeiro, ela passa por duas fases, né, para que ocorra o emagrecimento. O primeiro é a quebra da gordura, que daí ela vai quebrar e depois essa gordura, ela entra dentro dessas mitocôndrias e lá dentro ela é oxidada. E o que significa ser oxidada? Significa ser queimada, que daí é realmente quando acontece o emagrecimento. Quando a gente faz exercícios aeróbios, a gente consegue aumentar o número de mitocôndrias e a gente consegue também aumentar a quantidade de mitocôndrias, certo? Então, esse é mais um dos motivos pelos quais as pessoas falavam que fazer exercício aeróbio é importante para o emagrecimento, certo? Tá. Isso tá certíssimo, realmente com o exercício aeróbio eu consigo aumentar a minha quantidade de mitocôndrias e o tamanho de mitocôndrias para oxidar gordura, super verdade. Porém, eu também consigo fazer isso no exercício de força. Dependendo da forma, por exemplo, quando eu faço um treino com mais repetições, logo eu consigo também causar essa mesma adaptação ao nosso corpo, que é aumentar o número de mitocôndrias e aumentar o número de organelas. Então, por esse motivo, não é somente o exercício aeróbio que é capaz de fazer isso, certo? E daí, o que eu, né, eu já respondi essa pergunta, né, mas será que é possível conseguir o mesmo só com treino de força? E como eu já disse para vocês, sim, é possível. Os estudos mostram que eu consigo melhorar o meu VO2 máximo, ou seja, eu vou conseguir fazer isso somente com treinos de musculação, e também os exercícios, né, com maior número de repetições vai fazer com que eu aumente a quantidade de vasos sanguíneos, que é por onde, né, vai passar mais oxigênio e tudo mais. Então eu vou conseguir aumentar o número de mitocôndrias, eu vou conseguir também aumentar o número de enzimas que vão ajudar em toda essa queima de gordura, e eu vou conseguir também hipertrofia, ou seja, aumentar os meus músculos. E aumentando a minha quantidade de músculos, o meu corpo ele começa a trabalhar, é como se eu estivesse acelerando o meu metabolismo. Porque diferente da gordura, o músculo, ele gasta energia. Quanto mais músculo eu tiver, mais energia eu vou gastar durante o meu dia. Ou seja, meu metabolismo ele vai estar mais acelerado se eu tiver mais músculos, certo? Então, né, como eu disse também, o gasto calórico, eu consigo gastar mais energia na recuperação muscular. Então, somente o gasto calórico durante o treino, como no treino aeróbio é um pouco maior, eu consigo também fazer isso no treino de força, tá bom? E existe uma outra questão também, gente. Algumas pessoas acreditam que para eu emagrecer, para que eu realmente perca mais calorias, eu preciso suar muito, suar muito, suar muito. E qual exercício que faz com que eu sue muito? O exercício aeróbio,
né? Querendo ou não, nos exercícios aeróbios a gente acaba saindo muito mais suada do que num treino de musculação. É óbvio que tem algumas pessoas que suam mais, outras pessoas que suam menos, mas o suor não necessariamente quer dizer que você está queimando gordura. Gente, você não é, o negócio não funciona assim, quanto mais eu suar, mais gordura eu tô queimando. Não é assim que funciona, porque se fosse assim, era só entrar na sauna e ficar lá o dia inteiro suando, que daí você ia queimar gordura. Mas não é assim que funciona. Então, a gente precisa desvincular isso de quanto mais eu suar, mais gordura eu tô queimando, tá bom? Isso não é verdade necessariamente. Tá? Então, e outra, suar mais também não significa que eu tô gastando mais calorias, tá? Então, assim, vamos parar com isso. Então, vamos lá. Quando a gente pensa em emagrecimento, que é perder gordura, o que eu tenho que pensar? Eu tenho que pensar também na minha dieta. Ou seja, vocês já sabem que vocês não precisam necessariamente fazer exercícios aeróbios para conseguir emagrecer. Ou seja, é possível emagrecer sim sem fazer exercícios aeróbios. É super possível. Só que para que você emagreça fazendo exercícios aeróbios ou não fazendo exercícios aeróbios, a sua dieta precisa estar em dia. Ou seja, você precisa estar consumindo menos calorias do que o seu corpo gasta. Olha só, vamos entender como é que funciona esse balanço energético. Para que a gente consiga emagrecer, a gente precisa gastar mais calorias do que o nosso corpo gastar mais calorias do que o nosso corpo gasta. Para quê? Para que eu consiga perder gordura, para que o meu corpo consiga, para que ele consiga gastar a gordura que está estocada ali. Então, vamos pensar o seguinte, vamos pensar que o meu corpo em repouso, se eu não fizer nenhum exercício físico, ele gaste 1.200 calorias por dia, certo? E aí, vamos pensar que eu vá lá, que eu vou e como 1.300 calorias por dia. Ou seja, olha só como é que é o negócio. O meu corpo gasta 1.200 calorias e eu tô comendo 1.300 calorias. O que vai acontecer? Essas 100 calorias que tá sobrando aqui, que eu tô comendo a mais, eu vou estocar em formato de quê? De gordura. Então, significa que se eu comer mais do que o meu corpo gasta, eu vou engordar, certo? Tá, então se eu comer mais do que o meu corpo gasta, eu vou engordar. Se eu comer exatamente igual o meu corpo gasta, eu vou manter o mesmo peso. Então, se eu gasto 1.200 calorias no dia e eu como 1.200 calorias no dia, eu vou, o que vai acontecer? Eu vou continuar com o mesmo peso. Agora, se eu gasto 1.200, se eu como, né, 1.200 calorias por dia e eu gasto 1.000 calorias por dia, o meu corpo, ele vai estar fazendo o quê? Calma aí, se eu como 1.200 e gasto 1.400 calorias por dia, o meu corpo Oi, Bianca, acabei de fazer um post sobre, que coincidência. Então, assim, ó, se eu comer menos calorias do que o meu corpo gasta... Ai, meu Deus, agora eu fui ler ali o comentário e me confundi aqui. Mas a questão é, se eu comer mais calorias do que o meu corpo gasta, eu vou engordar. Se eu comer exatamente a mesma quantidade de calorias que o meu corpo gasta, eu vou manter o mesmo peso. Se eu comer menos calorias do que o meu corpo gasta, aí sim eu vou conseguir emagrecer. Então não adianta nada você fazer um monte de exercício, seja aeróbio ou seja exercício de força, não importa, e você comer muito mais do que o seu corpo gasta. Porque se você comer muito mais do que o seu corpo gasta, você vai ficar em superávit calórico, energético, ou seja, você vai estar sempre com mais energia sobrando ali no dia, e aí você não vai emagrecer. Então, independente se você vai fazer exercício de força, se você vai fazer exercício aeróbio, se você quer emagrecer, o seu balanço energético ele tem que estar negativo, ou seja, você tem que estar gastando mais calorias do que você come durante o seu dia. Tudo bem? Isso é super importante. Tá, Ana, mas assim, ó, o negócio é o seguinte, eu gosto de fazer aeróbio, eu posso fazer exercício aeróbio e emagrecer? Como é que funciona? Você acha que eu devo ou não fazer exercícios aeróbios?
O que eu vou te dizer é o seguinte, se você pode fazer exercícios aeróbios, se você tem tempo para fazer exercícios aeróbios, então faça. O exercício aeróbio, ele vai ser como se fosse um plus ali, sabe? Ele vai te ajudar no processo de emagrecimento. Porque quando a gente está emagrecendo, gastar mais calorias importa sim. Então, se eu fizer um treino lá e gastar mais 200, mais 300 calorias no meu dia, isso no final do dia, no final de uma semana, no final de um mês, vai sim fazer diferença. Então, se você puder fazer exercício aeróbio, faça. Tá tudo bem. E você vai dar um plus ali no seu emagrecimento, vai ser interessante sim. Agora, se você não pode fazer exercício aeróbio, isso não é uma desculpa para dizer que você não está emagrecendo porque você não pode ou porque você não gosta de fazer exercício aeróbio. Isso não tem nada a ver, porque você consegue sim emagrecer sem fazer exercício aeróbio, certo? Agora, o que eu vou te dizer é o seguinte. Dê prioridade ao exercício de força, ao exercício de musculação. Por quê? Porque se a gente não priorizar a musculação, eu já falei isso diversas vezes e eu vou falar mais uma vez. Durante o processo de emagrecimento, é super normal, é super comum que a gente perca massa muscular. É super normal. Isso não é uma coisa, meu Deus, está acontecendo comigo, eu estou perdendo muita massa muscular e isso é péssimo. Isso vai acontecer com as pessoas que estão num processo de emagrecimento, certo? Isso é super comum. Mas o que não pode acontecer? Se você não fizer exercícios de força, você vai perder mais massa muscular. Se você não estiver consumindo a quantidade de proteínas adequadas, você vai perder mais massa muscular. Se você fizer somente exercícios aeróbios, você vai perder mais massa muscular. Então, quando a gente pensa em emagrecimento, é importante que a gente não pense somente na quantidade de peso que a gente está perdendo na balança. É importante que a gente pense também na nossa composição corporal. E o que é composição corporal? Composição corporal é a quantidade de gordura, a quantidade de massa muscular que a gente tem no nosso corpo, certo? Então, emagrecimento não é subir na balança e ver que tá com 3 quilos a menos. Porque se você subir na balança e ver que tá com 3 quilos a menos, mas você perdeu 2 quilos de gordura, ou de massa muscular, ou 3 quilos de massa muscular, isso é péssimo, porque o seu metabolismo vai desacelerar mais ainda, tá? Então, não é somente sobre subir na balança. E quando a gente faz somente exercícios aeróbios, a chance da gente perder massa muscular é muito maior do que se a gente fizer exercícios de força, tá? E aí alguém pode me dizer assim, Ana, eu não gosto de fazer exercícios aeróbios de longa duração. Não gosto. Odeio ficar correndo, odeio ficar caminhando por 30 minutos, odeio ficar subindo escada por 30 minutos, odeio... Oi, Cami, tudo bem? Odeio todas essas coisas de exercício aeróbio. O que você sugere que eu faça? Eu vou contar para vocês o que as nossas engrenadas fazem, tá? Inclusive tem várias delas aqui que podem confirmar comigo. Os treinos do Engrena, eles são montados da seguinte forma. A gente tem a parte de força, então a gente tem um treino de força que é de membros superiores ou então de membros inferiores. E no final desse treino, não são todos, no final de todos os treinos, mas no final do treino a gente tem um estímulo aeróbio, um estímulo como é que fala? Um estímulo de cardio mesmo, né? E esse estímulo a gente chama de HIIT, que é um exercício de alta intensidade, certo? E aí o que faz? A gente faz 4 minutos, ou então a gente faz 8 minutos, ou 15 minutos, né? Vai depender muito do treino e da forma como ele for organizado. Então, no final do treino, a gente faz um exercício de alta intensidade. Então, você não precisa dar um estímulo de ficar 30 minutos correndo, 1 hora caminhando na esteira, nada disso. Você não precisa. Você pode fazer um exercício de alta intensidade, né? Intervalado de alta intensidade, que vai te ajudar no seu processo de emagrecimento também, ou seja, você vai estar trabalhando o seu aeróbio, né, a sua parte de cardio, e sem fazer exercícios de longa duração. Tá, Ana, e como é que eu faço esse HIIT, por exemplo?
Vamos pensar assim, ó, você pode, por exemplo, subir na esteira e aí você pode caminhar, correr por 1 minuto na sua velocidade máxima, ao máximo que você conseguir, e daí você caminha por 30 segundos ou por 1 minuto. E aí você fica alternando isso, correr na maior velocidade que você conseguir com caminhar 1 minuto numa velocidade para você descansar. Né? Faça isso 5 vezes, isso já vai ser um treino de cardio, isso já vai te ajudar nesse processo, certo? Ah, Ana, eu gosto de fazer, como é que fala? Esteira, eu gosto de ficar lá pedalando, eu gosto de caminhar na rua. Eu posso fazer isso? Pode, claro que pode. Isso vai ser um plus, isso vai te ajudar ainda mais no seu processo de emagrecimento, certo? Então essa é uma forma de adicionar o exercício aeróbio aos seus treinos, tá bom? E isso sim vai ajudar no processo de emagrecimento. A única coisa que eu quero que vocês entendam é que vocês não precisam fazer exercícios aeróbios para emagrecer, certo? Não precisa. Não é uma coisa que você só vai emagrecer se fizer exercício aeróbio. Isso não existe, tá bom? Isso é uma das coisas que eu quero que vocês entendam. E a outra coisa que eu quero dizer é o seguinte: se você for fazer qualquer exercício aeróbio, seja ele de alta intensidade, corrida lá, corre, descansa, corre, descansa esses tiros, ou se você for fazer exercícios, por exemplo, 30 minutos correndo em velocidade moderada, né? Como é que vai ser? Todos eles eu falo para você fazer depois do treino de musculação ou numa sessão de treino separada, tá bom? Por quê? Porque no exercício de musculação a gente precisa de mais consciência corporal, a gente precisa estar com o nosso corpo, digamos que mais coordenado. E se a gente fizer isso depois do treino no treino aeróbio, vai ser muito mais difícil, né, de conseguir manter essa coordenação motora. A Bruninha está perguntando aqui. Uma certa academia diz assim: faça uma aula de HIIT, não precisa fazer a musculação. Mito? O que é essa aula de HIIT dessa pessoa? A gente tem que pensar nisso. Por que a gente tem que pensar nisso? Porque pode ser que essa aula de HIIT tenha estímulos de força, de exercícios de força, certo? Então você pode fazer, talvez tenha agachamentos com carga, talvez tenha flexão de braço, talvez tenha vários exercícios que são de força já. E aí por esse motivo ela diz que você não precisa fazer musculação, certo? Eu não sei se é esse o caso, Bruninha, mas se for, aí depende de qual é o seu objetivo, né? Por que depende de qual é o seu objetivo? Se você tiver somente 30 minutos, 20 minutos e fizer esse exercício, né, de alta intensidade, que vai ser o HIIT, você vai conseguir trabalhar força e você vai conseguir também melhorar o seu cardio. Lembra lá que eu disse que a gente consegue melhorar o nosso VO2 máximo mesmo treinando exercícios de musculação, exercícios de força? Então, você vai conseguir e vai conseguir ter resultado sim. Então, é uma possibilidade. Dá sim, Bruninha, você pode fazer. Mas assim, vai chegar um momento que talvez isso vai deixar de fazer efeito para você, tá? Por quê? Porque no exercício, no HIIT, né, esses de 25 minutos, talvez a gente não consiga dar a quantidade de estímulos necessários que a gente precisa para o nosso músculo. Talvez nesses treinos de alta intensidade, dependendo da forma como ele é organizado, se for somente com peso corporal, ou dependendo de como é que ele for organizado, a gente não vai conseguir trabalhar com uma carga mais elevada, a gente não vai conseguir desenvolver uma consciência corporal, e isso pode dificultar um pouquinho o ganho de massa muscular, tá? O que é interessante? É interessante que a gente sempre mude o estímulo do treino o estímulo do nosso treino. E o que isso significa?
Pode ser que um período de treino eu treine fazendo várias repetições, ou seja, muitas repetições com alto volume. Pode ser que depois eu treine utilizando cargas mais elevadas e com volume menor, ou seja, com menos repetições e menos séries. E essa mudança, ela é importante para que o nosso corpo responda. É igual uma dieta. Se você ficar fazendo uma dieta, vamos pensar que você pega lá e começa a fazer low carb. Aí você faz low carb por sei lá quanto tempo. Vai chegar um momento que a low carb ela vai parar de responder. E daí talvez você precise utilizar uma outra estratégia nutricional. Aí você faz um outro tipo de dieta para que o seu corpo volte a responder. Quando a gente pensa em exercícios, é a mesma coisa. Então, é interessante a gente variar os estímulos. E aí, então, assim, é difícil de responder, Bruna, porque eu não sei como é que esse professor está organizando esses treinos, certo? Mas, então, é muito difícil de responder por esse motivo, entende? Mas se tiver exercícios de força, você consegue, sim, ganhar massa muscular, consegue, mas vai ter uma limitação. Sempre vai ter uma limitação. Ficou claro? Bruna, se você tiver mais alguma dúvida, escreve aqui, tá bom? Bom, gente, eu acho que é isso em relação aos exercícios aeróbios, né? Então, só recapitulando, você não precisa fazer aeróbio para emagrecer. Você consegue emagrecer se você ajustar a sua dieta e se você conseguir fazer, como é que fala? Gente, eu me desconcentro muito olhando o chat, vocês acreditam? Eu começo a falar e daí eu me desconcentro quando eu olho. Mas, entendeu? Bruna, se tiver alguma dúvida, me fala. Ficou sim, tá? Beleza, mas assim, ó, o que eu vou dizer em relação a esse negócio do HIIT? Os treinos do Engrena, eles também têm duração de 30 minutos, só que eu mudo sempre o estímulo, tá? Então, dependendo da forma como ele estiver organizado, você realmente não precisa fazer musculação. Mas os exercícios de força são super interessantes. Eu gosto muito de fazer exercícios de força e se você tiver a possibilidade de treinar em academia e fazer exercícios de força, você vai ter muitos resultados sim, tá? E também depende do seu objetivo, né? Qual que é o seu objetivo? Seu objetivo é ganhar massa muscular, ficar com o bumbum maior, ficar com a perna maior. Você quer ganhar que tanto de massa muscular? Fazer exercícios somente com peso corporal, você vai conseguir evoluir até determinado nível. Se você quiser ganhar mais massa muscular, você vai ter que subir o nível disso, entende? Aí você vai ter que fazer exercícios com mais carga, para que você não estacione. E assim sucessivamente. Então, tudo depende de qual é o seu objetivo. Se você quiser somente emagrecer e ter um tônus muscular, ficar com tudo durinho, digamos assim, você consegue sim com exercícios somente com peso corporal. Tá bom? Gente, ficou... Alguém tem mais alguma dúvida em relação a isso? Mais alguma dúvida? Pergunta aqui pra mim que eu vou respondendo pra vocês. Enquanto vocês escrevem aqui a dúvida de vocês, eu queria dizer o seguinte, na quinta-feira, 12h30, vai ter uma outra live e nessa live eu vou explicar como é que realiza o agachamento de forma correta, tá bom? Por quê? Porque eu sei que tem muita gente que faz o agachamento errado, né? E por que faz o agachamento errado? Simplesmente pelo fato de que ninguém nunca parou e te ensinou o que você tem que pensar quando você faz o agachamento. Então, na quinta-feira, 12h30, eu vou estar com vocês aqui no Instagram do Engrena e vou explicar passo a passo no que você tem que pensar para fazer um agachamento melhor, tá? E como eu sempre falo, gente, não adianta somente fazer o exercício, você precisa fazer o exercício de forma correta, tá bom? Então, estejam aqui na quinta-feira. Combinado, meninas? Combinado? Então, muito obrigada pela presença de cada uma de vocês aqui. Se vocês ficarem com dúvidas, coloquem depois ali que eu respondo tudinho, tá bom? Um super beijo e até quinta-feira.